quando a Luciana chega, né, para atuar como médium, para conversar com o Gotuso e falar um pouco ali com o grupo. E a gente tinha terminado na parte ali que a gente estava conversando do fato de que muitas vezes, né, ela começa ali na fala dela, o fato de que às vezes a gente está fazendo ali, às vezes o mínimo, né, e a gente já acha que a gente está fazendo grandes feitos. E muitas vezes a gente tem esse tipo de pensamento que a gente acaba estacionando. Não quer dizer que não estamos fazendo bem, mas que a gente acaba parando ali de evoluir, né? A gente fica preso ali, fazendo sempre a mesma coisa, e o quanto isso nos impacta. Bom, dando sequência, então, eu trouxe um ponto, assim, na medida que ela estava falando, e um ponto, assim, que me tocou bastante, assim, que até na psicologia a gente costuma passar um pouco por esse ponto, assim, né, que é aquela matemática básica, né, de que a gente não consegue oferecer para o outro aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não tem o cuidado com a nossa melhora, com a nossa evolução, a gente acaba não sendo capaz também de auxiliar o outro, né? A gente não consegue ser 100% caridoso, porque a gente não tem pra gente como ter isso com o outro. E aí eu até coloquei aqui no estudo, né, que o Cristo nos ensina que mais do que ensinar com palavras, a gente ensina pelas atitudes, né? Jesus foi um exemplo perfeito disso e vários outros, né? Então, Jesus, aí eu pensei em Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, e para além das palavras, eles nos exemplificaram, né? E aí a Letícia tem uma fala com o Gotuso que para mim resumiu bastante isso, que foi: ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelos vinhos amargos das paixões. Então, eu acho que é isso, né? A gente não... Acho que a gente até conversou isso, acho que foi com... Não sei se foi semana passada ou se foi com o Ezequiel. Quando Jesus fala, né, de que abandona tudo e me segue, ele não está falando exatamente que a gente tem que abandonar a nossa vida e segui-lo, né? É nos livrarmos desses vícios. Então, isso é mais importante. Uma coisa pingou aqui, alguém levantou a mão? Bom, durante o seu alerta, Letícia tem uma fala muito importante que a gente já discutiu também anteriormente, que não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância. E a gente continua vendo pela fala dela, né, o quanto que a todo instante a gente é auxiliado pelo plano espiritual. Eles buscam interceder pela gente, mas eles não conseguem fazer por nós. Oi? Só o meu som que tá ruim? Ou de vocês também tá picando? O meu tá bom, Paty. O meu também tá bom, Paty. Então deve ser a internet. Vou fazer uma modificação aqui. Obrigada. Então, que o plano espiritual ele está sempre pronto para interceder pela gente, mas precisa do nosso esforço, né? Não existe mágica, né, para eles atuarem na vida da gente. Então, vem com merecimento, vem com esforço. O Vicente já até trouxe aqui algumas vezes, né, que ele precisa, quando o Ezequiel fala alguma coisa, que ele vai, que ele estuda, e várias pessoas no meio elas falam isso, né, que precisam estudar, porque eu estava até estudando sobre mediunidade e o animismo. A espiritualidade ela não consegue falar pela gente, trabalhar com a gente, se a gente não tem conhecimento em certos campos, porque o esforço para aquilo seria muito grande e o médium ele tem uma atuação direta também na comunicação, então a gente interfere. Então, e eu acho que isso vale tanto quando a gente está falando, né, de, por exemplo, num processo de incorporação ou no dia a dia. Então, se não tem um esforço da gente, como é que eles vão atuar? E isso me chamou muito a atenção na fala da Letícia.
E aí eu coloquei que, de modo geral, as obras de André Luiz são muito enfáticas ao nos recordar que reencarnar é bênção que o Senhor nos proporciona. Aqui na Terra é a escola santa para a gente aprender e colher aquilo que a gente já plantou em algum momento. Então, que ao invés da gente ficar aqui, né, talvez batendo cabeça, achando que é castigo ou que aqui é uma prisão, a gente buscar se equilibrar o tanto quanto possível, porque é esse equilíbrio que nos leva à evolução, né? Aprender a lidar com a diversidade, o que quer que seja. E quando a gente faz essa caminhada ali junto aos ensinamentos do Evangelho, ele por si só já vai ter a renovação de atitudes, né? Então a gente aprender a ter a leveza na vida, ou, né, ter os olhos de fato enxergar as oportunidades ali de aprendizado. Eu falo até por mim, assim, que eu acho que em alguns momentos a gente tem uma oportunidade incrível ali de aprendizado com uma dificuldade, mas a gente entende aquilo tanto como castigo, que é karma, que a gente perde a oportunidade de avançar um pouco mais, né, de se melhorar um pouquinho mais. E aí, mais uma vez, para mim, tem uma fala da Letícia que resume isso, que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida. Então, acho que resumiu bastante isso para mim. E o último ponto que a Letícia traz para o Gotuso, e que eu achei super importante, é que ela explica um pouco do plano encarnatório dele, né, com um lembrete constante que sabemos ou nos esforçamos para exercer o amor, caridade e paciência para aqueles que nos são desconhecidos. E por vezes não temos a mesma conduta com os nossos familiares, aqueles que temos um resgate direto. Então, esse ponto ele me tocou porque acho que eu já ouvi mais de uma pessoa comentando, eu mesma, que às vezes a gente está dentro de um centro espírita, a gente é capaz de ter todo o ouvido, toda a paciência para poder ouvir, né, tá ali com aquela pessoa que precisa, e quando a gente está com a nossa família, a gente perde a paciência, ou a gente julga a pessoa como chata e tudo mais, e eles é que a gente tem a obrigação mais direta. Tanto é que Jesus ele nos ensina o tempo todo que a vivência do Evangelho ele começa dentro do lar, não é fora de casa, é dentro. Então, e a Letícia, ela traz isso muito para o Gotuso, né, assim, que os resgates que ele vai ter ali no plano encarnatório. E aí no estudo eu particularmente fiz uma conclusão que ela é muito pessoal, aí eu vou ler aqui rapidinho aqui. Esse capítulo, por vezes, pode parecer muito simples, porque traz a prece de Zenóbia e a interação de Letícia com Gotuso. Mas me toca num ponto profundo, que é o exercício da gratidão. Esse é o remédio abençoado, e o nosso pequeno trabalho é a forma que temos de retribuir o muito que é feito em nosso favor, sem que muitas vezes saibamos que está sendo feito. Lembremos sempre de dar graças a Deus e à espiritualidade em geral, porque cada vitória, cada aprendizado é mérito de muitos e não pertence somente a nós. Porque talvez, se depender somente de nós, não aconteceria. Conservemos a alegria de saber que angariamos amigos com o nosso trabalho e que jamais estaremos desamparados. Na maior parte do tempo, a espiritualidade aguarda o maior despertar de nossa parte para poder cumprir os desígnios de Deus em nossas vidas. Então, foi assim que eu concluí o capítulo. Eu queria, se me permitisse, eu queria só citar uns trechos da conversa da mãe do Gotuso, que eu acho que seria muito bom para a gente repensar, para a gente rever, assim, talvez alguns posicionamentos nossos e tal. Ela diz assim, ouça, primeiro é bom lembrar que Gotuso estava exercendo a medicina no plano espiritual. Nós não podemos esquecer isso. E como médico no plano espiritual, ele acabou angariando muitos créditos e muitos amigos.
mas ele ainda tinha grandes problemas a serem resolvidos na Terra, né, em razão do apego a que ele havia se submetido em relação à esposa, né, a companheira e tudo mais. E ela diz para ele assim, ó, ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe, velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. O que acontece? A grande maioria de nós passamos pela experiência terrena, mas na realidade nós não queremos abrir mão de nada dos prazeres que a Terra nos oferece. Talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos. Nós não abrimos mão, inclusive, do próprio egoísmo nosso. A gente fala de fraternidade, a gente fala de amor, a gente fala só de coisa bonita. As receitas são ótimas, mas nós esquecemos de aplicar. E aqui, no caso, ela está deixando claro que nós ainda mantemos, né, nós ainda mantemos a ideia da posse do outro. O outro é meu. É o que aconteceu com o Gotuso. Porque o Gotuso, ele tinha a companheira como quase que propriedade dele, né? E passa por uma situação que todo mundo estudou e sabe o que aconteceu. E ele, mesmo no âmbito espiritual, ele continua mantendo uma certa... ele continuou alimentando essa paixão. E a mãe dele aconselha a desapegar-se dessa paixão. Lá na frente também, ela diz assim, seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Tem muitos espíritas que ainda aguardam que a espiritualidade faça por eles aquilo que compete a eles fazerem. Você citou aí no início aí sobre karma, e que as pessoas têm uma mania de ver o karma como sendo um peso na vida. Karma é lei de causa e efeito, ação e reação, é a lei do karma. O karma é ele que rege o nosso crescimento, né? Então, assim, e a gente fica naquela... Quantas vezes você ouve alguém dizer assim, fulano de tal é meu karma, né? Fulano de tal, às vezes, um objeto ali, né? Aliás, um objeto não, é uma peça importante no crescimento. O problema é que, às vezes, quando você passa a ser um peso, você ajuda o outro a crescer, mas você para no tempo. Esse é o problema, né? Mas eu acho que a expectativa do karma, Vicente, na minha visão, é muito mais fácil. As pessoas usam a palavra karma para tirar a responsabilidade de si sobre as coisas. Perfeitamente. É isso mesmo. Porque, na realidade, a gente tem tentado muito entender a colocação da espiritualidade sobre dor e sofrimento. E a gente já falou isso aqui várias vezes. Eu tenho falado muito com o grupo, né? Hoje mesmo, na campanha do Quilo, a gente tocou no assunto de novo. Porque nós temos a palavra dor para uma série de situações nossas na Terra. Então, você pega, por exemplo, você tem uma enxaqueca. Aí você fala, minha cabeça dói. Eu cortei a mão, eu tive um corte, então eu estou com uma dor na perna. Então, aí nós passamos a entender dor como uma ação de sofrimento. Quando, na realidade, não tem nada a ver. Isso são futilidades corriqueiras. Por exemplo, eu tenho uma enxaqueca. Tá, isso está dentro da lei de causa e efeito, é a lei do karma. Às vezes eu excedi, né? As pessoas, às vezes, ao invés delas controlarem as emoções, ao invés delas se frearem, o que elas falam? Solta o cachorro e dane-se o outro, ela não quer nem saber. Né? Se está machucando ou se não está, é o momento dela e ela não está nem aí. Ela quer dar foiçada em todo mundo. Bom,
Só que ela está causando, o que ela está desrespeitando não é a mim, não é com quem ela está ali. Ela está desrespeitando a lei e ela vai arcar com as consequências disso, porque a resposta vem, é a lei do karma. Que a gente acha que lei do karma é para outra encarnação. Não. A lei de causa e efeito é agora. Entendeu? Ela funciona agora para depois. Ou seja, são os reflexos de nossas experiências vivenciadas no momento. Tudo tem reflexo. Então, é onde a gente realmente precisa de entender o seguinte: o que eu quero para a minha vida? Bom, eu quero ser feliz? Tá, então vamos semear a semente que vai gerar a felicidade. Eu quero ser infeliz? Beleza, é um direito seu de ser infeliz. Semeia a semente da discórdia, da raiva, das emoções descontroladas, da ansiedade, do estresse descontrolado, tá certo? Bom, você vai ser infeliz, é direito seu. Aí, bom, aí você vai misturar e vai achar que a culpa de tudo que você está passando é do outro, é do vizinho, é do marido, é da esposa, é do filho. Não. A questão toda sou eu. O outro tem o direito de fazer o que ele quiser. E eu também tenho o direito de fazer o que eu quiser. Agora, o outro pode me atirar a pedra e eu simplesmente fico na minha e eu posso usar, inclusive, essas pedras para minha construção, para minha edificação. Eu acho que o caminho é esse. O problema todo é esse, que tudo que nós fazemos tem uma reação. É a lei do karma. E isso funciona agora. Ah, eu agi mal hoje, amanhã eu tenho o quê? Uma ressaca moral. Ressaca moral é uma merda, porque te faz sofrer muito mais, né? Aí é que entra o sofrimento. Ah, eu comi muito, demasiadamente num dia. No outro dia também eu vou ter outra ressaca. Então, isso gera, toda a ação nossa vai gerar uma reação. Aí o sofrimento é a falta de aceitação da lei, ou seja, eu não aplico a lei para mim, eu vou sofrer, mas não tem nada a ver com dor. Dor é oportunidade. Sem essa, inclusive eu acho que deveria ter uma outra palavra para definir o nosso dia a dia, o corriqueiro do dia a dia, nos transes em que nós passamos e que nós colocamos isso como sendo dor, que na realidade não é. Então, o que a gente precisa entender muito é o seguinte: olha que interessante. O mundo espiritual conhece cada um de nós. Nós já estudamos aqui que quando nós viemos reencarnar, na grande maioria de nós, é feito um projeto encarnatório, um acompanhamento na experiência, tá certo? E no processo da execução, nós ainda temos amigos, vamos lembrar de Sigismundo, nós temos amigos que ainda vão nos estar ali lado a lado conosco, mas com um detalhe: por lei é proibido eles fazerem por nós aquilo que nos compete fazer. Então, eu citei o Sigismundo, que Sigismundo tinha pavor de enfrentar o que ele ia enfrentar na Terra, porque ele passaria pela dor, em razão das atitudes dele do passado. Então, aí que a gente fala, é uma questão, essa dor aí é uma questão moral, né? O Chico Xavier, o Emmanuel, ele define muito bem, ele coloca a dor em várias etapas. A dor, como é que ele fala? A dor evolução, ele cita lá em 3 esquemas da dor, tá certo? A questão toda nossa é que nós misturamos tudo. E a partir do momento em que nós aprendemos a separar, aí nós vamos crescer, nós vamos melhorar. Fala, Isabel, você levantou a mão aí. Eu entendo que a dor ela é educativa, né? Isso a gente vai acumulando as experiências nas reencarnações. A gente precisa de ter experiência dolorosa para fixar um aprendizado, então eu tenho que talvez sentir um pouco daquilo que eu já prejudiquei, do que eu já provoquei no outro, né? Eu tenho que sentir na pele para eu entender realmente que eu não devo continuar com aquele comportamento. Então, eu preciso de ter uma mudança de comportamento, e para eu ter essa mudança de comportamento, eu preciso, talvez, de experiências dolorosas, porque a gente aprende muito mais pela dor
do que pelo amor ainda no grau evolutivo que a gente ainda se encontra, certo? Só que aí tem a questão que vem, a dúvida é, onde vem esse limite? A dor, ok, ela é educativa, todo mundo tem. Só que nós também temos o sofrimento. Então, por exemplo, desencarne de um ente querido. Eu tenho a dor e eu preciso de trabalhar o desapego. Eu tenho minha dor. Sim. Quando que aquela dor passa a ser um sofrimento? Então, assim, eu não aceito, eu entendi que sofrimento é quando você não aceita aquela dor, tá? Mas você, passando pelo processo... Na realidade, não é quando você não aceita a dor, Isabel. É quando você não aceita crescer. Você já ouviu falar que crescer dói? Diz que todo mundo, toda criança, quando está crescendo, ela sente dor. Então, a gente usa o termo, é muito comum dizer o seguinte, crescer dói. Mudar de hábitos dói. Olha para você ver, nós vivemos... Hoje, quando eu falei lá, né, sobre a questão da alimentação, né, que eu acabei citando isso, quando você alimenta da carne, o que vai acontecer no seu organismo? Princípios espirituais, ou princípios inteligentes, ou princípios monádicos, que está compondo aquela carne que você está alimentando, você vai ter reações no seu corpo diferenciadas e que vai trazer prejuízo para a sua organização física e perispirítica. Por que, olha que interessante, por que a carne, quando você alimenta da carne, ela não tem o processo do bolo alimentar? Por causa das células, que o corpo, a região estomacal, ela não consegue matar aquelas células que compõem aquela carne. É muito simples assim, é só parar para pensar. Agora, olha o que acontece com os alimentos inversos. Porque aquela carne animal, ela compõe a mesma quantitativa de células que compõe o seu corpo. Ela tem vida própria. Quanto às células vegetais, é um pouco diferente. Então, como ela tem uma diferenciação nesse processo, o corpo aceita normal, faz o bolo alimentar sem grandes dificuldades. Mas com a carne ele não faz. Então, pensando na questão assim, olha só, eu tenho a dor da separação quando um ente querido desencarna, certo? Quando que aquela dor passa a ser um sofrimento? Quando que comportamento que eu passo a ter que mostra que eu estou sofrendo e não estou simplesmente só passando pela dor? O sofrimento é a falta de aceitação. Primeiro, quando você diz, eu perdi um ente querido, e isso é muito comum em nós, falarmos que perdemos um ente querido, nós estamos colocando numa posição de propriedade. Ente querido não te pertence. O dia que a gente começa a estudar e que você entender que espírito não tem sexo, que o sexo é animal, né, é uma necessidade animal, né? Eu estou falando do sexo no sentido animal de procriação, né? Não tô colocando aqui na questão espiritual, não. Mas o dia que você começa a entender isso, nós revoltamos muitas vezes com o mundo espiritual, com Deus. Por quê? Porque nós somos materialistas. Aquilo é meu, ninguém pode me tirar. Eu tive um filho, eu pari um filho, esse filho é meu, Deus não tem o direito de tirar esse filho de mim. Eu tenho um cachorro, esse cachorro é meu, Deus não pode tirar ele de mim. Mas pode então, o sofrimento que você está falando aí está relacionado com a revolta? É revolta. Revolta com Deus? Sofrimento é revolta. Então, se eu não me revolto, indignação. eu estou passando só pela dor e vou aprender com aquilo. Se eu me revolto, isso passa a ser um sofrimento. É isso, mais ou menos? Sim, perfeitamente. Então, por isso, agora eu entendi por que o animal não sofre. Isso, o animal não vai revoltar. O animal não vai brigar com o Criador. Ele ainda não tem essa condição. Nós, por exemplo, para você ter uma ideia, nós sequer sabemos que é Deus. Nós criamos um monte de ideia. Tanto é que você vê, por que a Igreja Católica criou uma ideia de Jesus, homem, loiro, bonito, do olho azul, né? Para que isso? Porque não podia colocar um sujeito moreninho, quase preto, né? Do cabelo ruim, que é judeu,
né? Não pode, esse não pode, porque esse é feio. Jesus não pode ser feio, né? Ele tem que ser bonito, ele tem que ser loiro e do olho azul. Olha o preconceito aí, né? Mas ninguém reclamou desse preconceito, não. Porque isso é uma forma... Era a hora dos brasileiros que estão aí, tudo que você fala é preconceito, está na hora de eles ir lá no Papa reclamar, não é isso? Então, o sofrimento é uma espécie de indignação, é uma espécie de revolta, é uma falta de aceitação, é uma briga do nosso eu com o nosso ego. O nosso eu é Deus, o nosso ego é humano. Então, aí começa essa disputa entre nós. Então, o que acontece? Olha para você ver. Eu tenho um filho, beleza. Qual que é a programação desse filho de viver? 20 anos. Retira-se ele do meu convívio, porque tem uma programação de vida para ele. Eu fico revoltado, eu quero morrer junto. Ô, gente, é uma pena que a gente não pode gravar isso. Eu ouvi uma conversa do Ezequiel com uma mãe que o filho desencarnou, o filho suicidou. Gente, ele deu para ela, assim, uma lição interessantíssima que eu não tinha visto em livro nenhum. Sabe? Ele fala com ela, ele ficou 1 hora conversando com ela, porque ela também queria suicidar. E ela falou, eu tomei uma decisão. Antes dela falar, ele virou e falou assim, pois eu sou contrário à sua decisão. Porque você está achando que você, fazendo o mesmo que seu filho fez, que você vai reencontrar com ele. Você está muito enganado. Você vai estar lesando a lei. Você não vai reencontrar com seu filho. Até porque você nem sabe aonde que ele está. E a lei não vai permitir que as suas energias se cruzem novamente. Agora, se você fizer o contrário, ao invés de julgá-lo pelo crime que ele cometeu, que você nem sabe por quê, e você começar a ampará-lo pelo amor e não com a posse excessiva aquele corpo que ele perdeu, aí sim você está auxiliando ele a sair da posição e do buraco em que ele se colocou. Olha como é que muda tudo. Então, aí ela está vivendo o quê? Um sofrimento, é uma indignação. Por quê? Meu filho não pode fazer isso comigo. Ele não tem o direito de fazer. Olha, mas peraí, por que eu estou julgando alguém? Eu não posso fazer isso. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu estou embaralhando as coisas aqui. Vocês falaram aí que quando morre um ente querido, se a gente sofre é pela revolta, pela não aceitação desse desencarne, né? Sim. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Então, eu queria que fizesse para mim uma diferenciação. O que é dor, o que é sofrimento e o que é tristeza. Porque para mim, ficar triste é sofrer. Não é, Patrícia. Não? Você pode ficar triste com a ação de qualquer pessoa e não quer dizer que isso vai te trazer sofrimento. Vamos pegar o Evangelho? Quantas vezes Jesus vira e fala assim, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha que interessante, isso na cruz eles sendo pregados. Pai, perdoa eles. Olha para você ver, Jesus estava falando para Deus perdoar. Olha que interessante, hoje a gente não para pensar. Eles crucificando Jesus, e Jesus sabia perfeitamente por que era a crucificação. A crucificação dele era politicagem. Não tinha nada sobre uma questão de emoção, sobre uma questão de princípio, né, do Messias, não. Então, isso que talvez é o ponto-chave para nós começarmos a entender o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Se nós não aprendemos a separar as coisas, nós vamos continuar nos dando mal. Porque, então vamos imaginar, olha, quer ver? Eu vou citar aqui a Isabel. A Isabel morre de medo de dirigir em BR. O que eu fiz com a Isabel nos últimos 3 meses? Você vai com o seu carro, você vai me seguir, e eu vou estar de olho no que você estava fazendo no volante. E às vezes eu dava uma acelerada, ela sumia, de vez em quando ela aparecia, mas ela continuou ali.
Então, o que ela estava fazendo? Todas as vezes que falava com ela que era para dirigir numa BR, ela estava fazendo o quê? Entrando em estado de sofrimento. O que levou ela a sofrer? O medo de dirigir na BR, porque ela se colocou incapaz daquilo, tá certo? A partir do momento em que ela passa a enfrentar isso, olha que interessante, vamos chamar isso de dor. Vamos chamar isso de dor. Ou seja, ela não quer enfrentar a si mesmo. A grande maioria das pessoas fazem isso. Falta de exercício da fé. O que é a ausência de fé? É quando eu deixo de acreditar na minha capacidade. E quando eu tomo a decisão de fazer, e eu estou usando a minha fé e ao mesmo tempo o bom senso, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a dor e estou trabalhando com ela, mas usando as ferramentas corretas. Agora, olha que interessante. A Isabel poderia continuar de jeito nenhum, eu não vou dirigir e tal, e ela vai continuar sofrendo, sabe por quê? Porque 90% dos motoristas vão dirigir na BR. Ela faz parte daqueles 10% que vai sofrer e que não vai enfrentar a BR. É muito simples, olha para você ver. As pessoas vão fazer o vestibular. Elas não se ocupam antes de aprender para enfrentar o teste. Elas começam a sofrer porque elas têm quase certeza que elas não vão passar no vestibular. Olha ela criando sofrimento. Uma mãe engravida com certo despreparo, tá certo? A gravidez é prova, vamos deixar isso claro, viu, gente? O André Luiz fala que é uma prova, apesar da condição humana, mas ela faz parte de uma prova para a mãe, né? Para o espírito que está no corpo feminino. Aí o que acontece? Ela engravidou, ela começa a sofrer por um parto que sequer chegou. Ele vai demorar 9 meses, então ela vai viver o futuro. Quem vive no futuro sofre, porque o futuro é incerto. Agora, quando você vive o presente, não. Você está se realizando, você está construindo e tal. Então, a tristeza nem sempre ela vai surgir por uma questão de sofrimento, não tem nada a ver. Você passa por um processo, aquilo sim pode te gerar uma tristeza. Por exemplo, alguém vai ali, estrupa uma criança. Você viu aquela cena foi divulgada, você viu aquela cena, você fica triste por causa da atitude daquele espírito. Agora, a partir do momento em que você deseja que ele seja castrado, que ele tem que morrer, que ele tem que ser dependurado, aí você está sofrendo. Ou que eu fico o tempo todo lembrando daquilo que já passou, ou com medo daquilo que ainda nem aconteceu, isso também vai gerar um sofrimento. Porque quem vive de passado vive sofre dobrado. Isso é, os espíritos falam isso. A gente tem... Oi? Todo mundo sumiu. Não, agora estou ouvindo. Voltou. Será que é a nossa internet? Voltou, Vicente. Acho que deu um pique. Foi só um pique aí. Para mim, todo mundo Então, bom, sumiu. eu não estou vendo vocês não, mas está tudo certo. Então, olha o que acontece. Todo mundo que vive de passado, ele sofre dobrado. Por quê? Ele perde o tempo na realização da atual. Quantas vezes o Ezequiel diz assim, quem preocupa, deixa de ocupar. E é fato. Porque quem está vivendo só a preocupação, ele não está se ocupando por momento. Então, ele está vivendo... E quando a gente fala de passado, gente, eu nem estou falando de outras reencarnações, não. Eu estou falando do ontem. E isso gera o quê? Sofrimento. Gera incertezas. É esse que é o detalhe. Eu até diria que se hoje o André Luiz fosse escrever novamente, né, se ele fosse psicografar novamente os livros, ele pegaria essa palavra sofrimento e ele alteraria ela. Por quê? Porque ele escreveu numa época em que nós não tínhamos a capacidade ainda de mensurar uma coisa e outra. E hoje nós já temos capacidade para isso. Com todas as informações que chegam até nós, né? São tantos
médiums com uma capacidade intelectiva e que recebem, às vezes, grandes informações do mundo espiritual, como o Dr. Sérgio e muitos outros aí que têm trazido grandes melhorias para a nossa interpretação. Então, tudo isso faz aumentar a nossa capacidade de entendimento. Então, é por isso que é importante nós mesmos, na nossa intimidade, começar a tentar entender e separar essas duas coisas. O que eu faço na minha vida que é sofrimento? O que eu vivo que está dentro do meu projeto encarnatório que eu posso ser reconhecido como dor? Eu mudaria a palavra dor por oportunidade, sabe? Porque a palavra dor para nós na condição humana, ela tem ainda uma conotação, ela é quase que interpretada como sofrimento. Mas numa questão espiritual, não. Ô Vicente, mas eu posso estar errada, assim, mas eu tenho pensado de uns tempos para cá a dor de um jeito um pouco diferente, assim, que hoje eu entendo a dor muito mais como um processo de vitimização da nossa parte do que como a gente coloca. No sentido de que, por exemplo, igual a Isabel falou, de perder um ente querido, tem uma frase que o Ezequiel falou há uns meses atrás que me marcou demais, que ele perguntou, não lembro para quem na reunião, que ele falou assim, se alguém te ligar agora e falar que o seu filho morreu, o que você faz? Aí a pessoa falou assim, eu saio daqui correndo e vou para lá. E aí ele pegou e falou, é exatamente aí que está o erro de vocês. Vocês criaram posse em cima um dos outros, vocês esquecem que aqui é que é a prisão. Lá é voltar para casa. Mas eu acho que a gente, hoje em dia, eu entendo como um processo de vitimização, por quê? Primeiro porque a gente hoje já tem um entendimento que nada acontece com a gente de graça. Né? A gente está respondendo por alguma coisa, seja de agora, seja de antes. E que eu acho que se a gente parasse minimamente para raciocinar diante de alguma situação, a gente vai ver que a gente teve alguma coisa. Por exemplo, quando você sai ali daquela toada ali da vivência, né, de só ir levando o negócio sem raciocinar, você vai ver que às vezes aquilo que está te gerando dor ou sofrimento é porque talvez, em alguns casos, a gente falou alguma coisa de alguma forma atravessada e aquilo gerou uma reação na pessoa, ou porque em algum momento aquilo voltou, não sei, fez no passado e aquilo tá voltando pra gente. Teve até um dia que eu tava brincando com a minha mãe e aí ela pegou e falou comigo assim, nossa, eu falei a mesma coisa com a sua avó anos atrás. E ela ficou super ofendida e eu não entendi. E hoje você falou comigo e eu entendi por que ela ficou chateada na época. E eu não sabia da história. Então, é cíclico, né? Aquilo vai voltar pra gente em algum momento. Então, é por isso que eu acho que a dor é um processo de vitimização, sabe? Porque eu acho que é mais fácil a gente culpar o outro e não parar para poder pensar nas nossas atitudes e o que está gerando aquela reação e só passar a culpa, a responsabilidade para frente, sabe? Não sei, tô viajando. Agora, se nós mudássemos a dor, se você pegar a dor e colocasse ela como mestre, muda tudo. Ao invés de ser chamado, você virar e falar assim, isso aqui é uma dor. Não, tá, é o meu mestre. Por quê, gente? Porque, na realidade, olha para você ver, nós não estamos num planeta... A Terra não é um planeta de felicidade, conforme disse Jesus. Né? Aqui nós estamos sendo experimentados, é um laboratório. Tanto é que ainda está cheio de vidas primitivas aqui. Né? Eu citei isso aqui outro dia. Se você pegar lá no princípio da criação, você vai ver lá a ameba, as algas marinhas, está tudo aí no mar. Nada disso foi tirado daqui. Vidas ainda que a ciência sequer, a gente citou isso aqui, está lá no fundo do mar. Então, assim, se nós colocássemos, ao invés da palavra dor, nós colocássemos mestre. Ou seja, nós viemos aqui para aprender a usar as ferramentas que nós temos, é Deus em nós. Deus em nós é toda a ferramenta que você tem para trabalho. Então, isso sim, eu diria que a gente chama de dor.
O problema todo é porque nós misturamos as coisas. A nossa mistura, a nossa interpretação da dor, ela foi trazida mais para o campo fisiológico do que nossas questões morais e espirituais. Olha que, se você pegar lá no passado, hoje mesmo a gente falou isso, né, lá nos primórdios da civilização, você vai ver que o espírito, para sobreviver, primeiro, ele não tinha moradia, ele vivia na mata, ele estava andando, ele era andante, ele comia, ele bebia e tudo mais. O que aconteceu? Chega um ponto em que ele começa a abrigar nas cavernas. Mas para ele abrigar nas cavernas, o que ele teve que fazer? Começar a juntar, acumular alguma coisa ali para o sustento, para a sobrevivência. Aí ele acumulava ali, alguém ia e roubava dele, um animal entrava lá e roubava. Aí ele matava o animal, e aí começou. E aí vai, até chegar nos dias de hoje. Olha para você ver, a quantidade de lixo que nós acumulamos na nossa vida. Nós ficamos enfermos só por causa de lixo. Porque senão eu seria obrigado a jogar tudo que eu aprendi fora, por terra. Porque senão eu tinha que admitir que Deus me faz sofrer. Aí sim, eu estou admitindo que Deus me faz sofrer. Por quê? Porque eu estou interpretando que toda enfermidade que eu vivo é uma criação de Deus e que Ele impôs ela a mim. Não. A lei divina não impõe sofrimento para ninguém. A questão toda é o seguinte, se eu estou vivendo sobre a lei do karma, a lei de ação e reação, de causa e efeito, toda ação traz consigo uma reação. Então, na hora da minha ação, eu tenho que refletir, eu tenho que pensar se aquela ação está correta ou não. Essa que é a questão. Ô, Vicente, eu posso falar aqui rapidinho? Eu acredito que o processo da dor, você busca recursos para sair daquela situação. Então, você entra em ação. Esse recurso pode ser uma informação, aprendizado, um livro, seja lá o que for. O sofrimento te paralisa, te deixa naquela situação, aí você fica imóvel. Eu acho que a diferença é essa. Eu não sei se eu ajudei. É isso mesmo. Muito bem lembrado. O sofrimento te paralisa, ele não deixa você andar. Por quê? Porque ele é uma indignação. O sofrimento é uma falta de aceitação. Quando eu não aceito alguma coisa, o que eu faço? Gente, vamos pegar, a gente tem ouvido muito falar, sem generalizar os casos de depressão. Vamos deixar bem claro. Eu citei aqui recentemente que às vezes eu não gosto de escutar muitas músicas antigas por causa do saudosismo. E esse saudosismo, às vezes, nos faz sofrer. Aí você começa a relembrar de familiares queridos que desencarnaram, de animais com quem você conviveu que já foram embora. E que isso vai gerar o quê em você? Saudosismo. Esse saudosismo pode te levar ao quê? Ao sofrimento. Então, para que eu vou viver lá no passado, se eu devo viver daqui para frente? Eu posso lembrar das coisas boas com quem eu convivi? Claro que eu posso lembrar, não tem nenhum problema. A questão é igual, olha, eu aprendi isso quando uma cachorra aqui em casa desencarnou. Nós tínhamos uma cachorra que chamava Nina, que ela tinha só 3 patas. E quando Nina desencarnou, eu chorei uns 3 dias, eu e Estela. Eu cheguei lá no centro, choroso da vida, e eu estava imagina você ficar chorando 3 dias por causa daquele ente querido. Aí a Mara, todo mundo conhece a Mara, eu estava na entrada do centro, e ela foi chegando, olhou para mim e falou assim, nossa, Vicente, o que aconteceu com você? Você está um lixo. Por quê? Porque você chorou muito, então o rosto ficou um pouco deformado de tanto chorar. Aí eu virei para ela e falei assim, Mara, eu perdi uma cachorrinha e eu sofri muito com a perda dela. A Mara começou a rir. E quando ela começou a rir, eu fiquei sério. Aí ela virou e falou assim, mas sofrer por causa da morte de uma cachorrinha?
chorar por causa da morte de uma cachorrinha, eu falei, engraçado, né? Tem 3 dias que eu estou chorando por causa da morte da cachorrinha, mas eu não gastaria uma lágrima pelo seu desencarne. Eu falei isso com ela na hora. Bom, isso trouxe alguma coisa de positivo para ela? Trouxe. Trouxe porque passou uns 30 dias, ela ligou aqui para casa pedindo Estela para socorrer um animal que estava na porta da casa dela. O que a Estela virou para ela e falou? Põe o cachorro para dentro. Olha que interessante. Então, eu também assim, não vou chorar por ela, não, tá? Gente, eu não estou vendo quase ninguém, estou escutando vocês muito mal. Vocês estão me escutando direito? Sim. Está todo mundo congelado. Mas está vendo bem, Vicente. Sim, eu estou escutando muito bem. Inclusive, eu também não vou chorar por causa dela, nem uma lágrima. Não, Vicente, põe crédito nessa internet sua aí, Vicente. Você não pôs crédito na internet, Vicente. Não, mas eu falei isso com ela, mas eu sou muito amigo, eu gosto muito dela. Mas isso teve um ponto positivo. É claro e evidente que se ela desencarnar primeiro do que eu vou derramar uma lágrima por ela, sim. Não tenha dúvida disso, não, que eu gosto dela. E eu falo que talvez eu seja uma das pessoas que eu posso falar o que eu quiser com ela, que ela não briga comigo lá no centro. O resto ela briga com muita gente. Mas assim, eu só estou citando isso aqui, para a gente poder interpretar, a gente poder entender melhor esse processo que nós estamos vivendo e colocando o seguinte: quem gera sofrimento para nós é nós mesmos. É só nós. Entendeu? Agora, a dor é o mestre. É o mestre que eu preciso para me aprender. Lá no Evangelho, é dito que nós temos que atingir a condição do varão perfeito. O que é o varão perfeito? É aquele que conquistou quase tudo. Aliás, aquele que conquistou tudo numa visão humana. Ele é quase um sábio. Isso são palavras de Jesus, né? O varão perfeito. Então, nós precisamos, sim, nós temos que passar por todas as experiências. E sem essas experiências, nós não vamos crescer, nós não vamos atingir. O problema é que nós criamos o nosso mundinho e nós estamos muito felizes com o nosso mundinho. O nosso mundinho egoístico, o nosso mundinho de orgulho, o nosso mundinho de vaidade, de presunção. A gente está feliz com esse mundinho e não quer perder ele. Por isso, é comum, às vezes, nós temermos a morte. Porque nós vamos perder tudo que nós temos aqui. Isso é fato. A questão que eu fico pensando, assim, da gente aprender a aceitar a dor, ok. E todo mundo tem que trabalhar todas as nossas paixões, nossos vícios. Eu entendo isso tudo. Agora, não consigo realmente entender o fato de uma mãe passar por uma experiência desse tipo, de um filho suicidar. Né? Por que tamanha dor? Por que ela não pode passar por uma experiência que não seja um filho suicidar? Isso eu não consigo entender. Mas aí você não está falando como espírita. Porque para nós que vivemos, olha para você ver, todos nós vivemos a atualidade com reflexo de nossas vidas passadas. Sim, mas eu não consigo entender, então, mais uma coisa. Esse negócio, que eu tenho que passar por uma experiência aqui para... tudo bem, eu tenho que passar por experiências doloridas, isso é fato. E tudo que eu fiz no meu passado, eu tenho que prestar contas. Mas essa prestação de contas, eu fico pensando o seguinte, não tem que ser a mesma força do que eu fiz, tem que voltar para mim, entendeu? Então, a questão é o seguinte, se eu conseguir aprender sem ter necessidade de passar por aquela dor, por que eu vou ter que passar por aquela dor? Então, vou pensar numa situação, então, que seja comigo. Uma pessoa me prejudicou, só que eu já superei aquilo que a pessoa me fez.
então ela já não está mais me prejudicando com aquilo que ela fez. E aquilo foi por um desconhecimento dessa pessoa, né? Então foi por uma ignorância, mas tudo bem, ele tem o aprendizado dele lá, né? A pessoa tem aprendizado dele. E aí, precisa de passar exatamente por aquilo que me provocou? Não. Vai de acordo com aquilo que ele dá conta, né? De acordo com o aprendizado. Não tem que ser assim, porque a pessoa tem que passar por uma enfermidade séria porque ela prejudicou tantas pessoas. Acho que tem outras maneiras, assim, claro, a dor é educativa e tudo mais, eu entendo, mas tem dores que eu não consigo entender por quê. Dá a impressão que é o seguinte, então você errou mais, você está pesando, você errou mais, então aqui você vai ter uma dor maior do que todos os outros. Então você que vai um ente querido desencarna, você vai ter uma dor. Mas essa mãe que tem um filho que suicida vai ter uma dor muito maior, porque ela, de certa maneira, merece ter essa dor maior do que todos os outros. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ô, Isabel, você usou um termo aí e eu estou começando a entender por que você não está entendendo muito bem tudo isso. Você usou o termo experiência dolorosa. Tem nada a ver. Experiência é experiência. Agora, dolorosa é por nossa conta. Olha que interessante. Isso que nós ainda estamos vendo tudo numa visão muito humanizada. O grande problema nosso está sendo esse. Por quê? Porque nós estamos interpretando as coisas de uma maneira igual você citou, né? Você citou o caso de uma mãe que, por exemplo, perdeu o filho aí para o suicídio. Bom, olha para você ver. Se nós temos uma chamada lei do karma, o que acontece? O que levou aquele filho a suicidar? Será que numa vida passada não foi uma atitude da mãe? E que agora aquele filho não consegue viver certas experiências que ele está passando e ele acaba se matando, né? Ele acaba suicidando, e isso não é um reflexo ainda do passado? O fato de eu não lembrar o meu passado não quer dizer que ele apagou, não. Eu tenho que caminhar para frente. E caminhar para frente é o quê? É viver o correto, é viver o que é certo. Sim, e aí eu entendo que caminhar para... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, mas o caminhar para frente, então, estou caminhando para frente, eu não tenho que ficar olhando para trás e que o outro vai ter que pagar por aquilo que ele me fez, entendeu? Eu, por exemplo, se eu parar para pensar assim, as pessoas que me prejudicaram, eu não desejo que paguem com a mesma moeda, entendeu? Eu não desejo nem que paguem. Por mim, tá tudo bem, tá tudo certo. De desejar. Mas eu acho que Isabel, a pessoa tem que passar pela experiência. Eu entendo que tem o aprendizado da pessoa. Isabel, mas... O que é a lei do karma? Escuta só. A lei divina é tão perfeita para nós que a própria lei, a gente já citou isso aqui várias vezes. Se o índio mata e come, aquele índio que não tem convivência conosco, ele matou, mas o peso da morte dele, o peso do crime dele não é o mesmo peso que se eu matar alguém e comer. Porque eu detenho conhecimento que eu não posso matar, isso é lei, eu não tenho o direito de matar. Olha que interessante. A questão toda é porque nós começamos a pegar no campo pessoal nosso. Então a gente pega no campo pessoal, por exemplo, a mãe perdeu o filho, Por que esse filho suicidou? Primeiro, nós não temos essa informação. A gente tem, dentro do espiritismo, a gente aprendeu a chamada lei da probabilidade. Na lei de probabilidade, o que acontece? Ninguém vem à Terra para suicidar, porque senão seria um determinismo divino. Você matou, você tem que ir lá para tomar um tiro. Não tem isso. Isso é determinismo. Você vem à Terra para experimentar, para exercer o que você tem de melhor. Tanto é que o Ezequiel fala assim, para Deus o mal que você pratica, ele só traz prejuízo para você mesmo. Para Deus o que interessa é o bem que você faz.
Porque todo o bem que você faz, e o bem no sentido geral, né? Todo o bem que você pratica, ele só traz benefícios para você, mesmo que isso venha atingir um monte de pessoas. A questão toda é uma questão mais de interpretação, tá? E que eu vejo assim, o que eu vejo é que às vezes, mesmo nós sendo espíritas, nós temos uma visão muito só do agora. E nós esquecemos que a vida é uma, mas as experiências encarnatórias é que são muitas. Então, em cada experiência, eu vou estar de um lado ou de outro. Então, aí que vem. No outro livro que nós estudamos, que fala da vida do Júlio, eu não sei se vocês estão lembrados, o Júlio teve uma experiência na guerra, ele, né, e as outras pessoas lá, ele teve uma experiência lá na guerra, onde ele traiu o amigo dele, né, a tal da Lola, não sei o que lá, e depois ele, o que ele faz? Ele comete um suicídio, o amigo dele mata também, e eles vão reencontrar de novo aqui, mas em experiências de aprendizado. Mas os reflexos do que ele fez lá no passado, eles estão na atualidade dele. Então, é a luta que você vai travar contra as suas más tendências. E nós não gostamos de travar a luta contra as nossas más tendências, não. Sabe por quê? Porque nós temos uma ideia de que nós estamos sempre certo com tudo. Enfim. E no fundo, eu só penso que essa luta contra as nossas más tendências não precisa de uma dor tão profunda. Isso eu não entendo, eu não consigo entender. A minha parte do espiritismo que eu não entendo é pessoas que passam por tremenda dor. Nesse extremo, entendeu? Assim, eu entendo. Que você tem aprendizado, você vai experimentar, mas aí você pensar no que você vai, mais ou menos assim, pagar o que você já fez, isso eu não entra na minha cabeça. Por quê? Se uma pessoa... Eu acho que Deus não é carrasco. E da mesma maneira que eu não quero que as pessoas que me prejudicaram paguem por isso, eu não quero que paguem, não. Eu quero só que aprendam. Isabel, você interpretou errado. Deus não cobra nada de ninguém, não. Quem falou isso? Sim, mas Deus não cobra nada. Qualquer coisa que você fizer em relação ao outro, qualquer crime que você cometer contra o outro... Deus não vai te cobrar nada. Deus não vai te punir, Deus não vai te absorver. Isso é visão religiosa. Isso é visão de religioso. Agora, o que acontece? Para que nós pudéssemos viver bem, em comunidade, nós precisamos de leis. Olha que interessante. Você tem as leis que regem o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, o seu espírito, o mundo em que você vive. Aí vem as leis dos homens. Você precisa da lei de trânsito, você precisa da lei da família, você precisa das leis das empresas. Olha para você ver, é tudo lei. Agora, quando a velocidade é 80 quilômetros, eu faço 160, matei alguém, esse crime pode ser inafiançável. Por quê? Porque eu desrespeitei a lei. Olha que interessante. Agora, o que acontece? Quem que vai... Aí é diferente. Na lei dos homens existe uma punição pelo crime que eu cometi. Na lei divina, quem se pune sou eu mesmo. Deus não vai me punir, não. Deus não vai me julgar, não. O problema é que, às vezes, muitos espíritas começam a entender que você está passando por determinadas provações hoje, num sentido expiativo, porque você cometeu um mal no ontem. Aí fica parecendo que é Deus que está te imputando o sofrimento. Não existe isso. Você vive os reflexos do seu passado, sim, mas quem te cobra é a consciência. Assim como o amor atrai e une, o ódio também faz a mesma coisa. Então, se eu cometi um crime contra alguém, eu estou ligado a essa pessoa por questão de lei. E eu tenho que rever com ela, porque se eu não libertar a minha consciência daquele crime que eu cometi, vamos assim dizer, eu vou me sentir pesado para continuar a minha jornada. É a mesma coisa quando eu dou uma má resposta para alguém que me ama ou que eu amo. Eu dou uma má resposta para a pessoa. Depois eu vou ficar ali, o quê?
eu mesmo vou me recriminar por aquilo que eu fiz. Eu tenho que voltar lá atrás e pedir desculpa. Por quê? Porque eu cometi um erro. Eu não tenho que tratar as pessoas assim. Entendeu? Então, é ação e reação. A gente precisa de entender muito bem o que é a tal da lei do karma. Senão, a gente vai ficar realmente com dificuldade de entender o processo. Pessoal, a Patrícia e o Mauro e a Ana estão com a mão levantada. Deixa a Patrícia falar primeiro, que ela está com o braço doendo já. Ô, Paty. Não, eu já falei aquela hora, esqueci de abaixar a mão. Ah. Obrigada, Graça. O Mauro está com a mão levantada. Nada. Vicente, Isabel, eu acho assim, bem interessante o que você falou. Em um momento, refletindo sobre isso, eu comecei a entender o seguinte: no momento que a gente vai fazer um retorno, a gente tem ali um processo reencarnatório. E nós temos a lei das tendências. Na realidade, o que nós vemos como dor e sofrimento, na realidade, é a misericórdia de Deus. E se a gente olhar um nível atrás, e por que eu falo que é misericórdia? Porque nos deu a oportunidade de ajudar aquele espírito, enquanto filho dele, na nova caminhada, sabendo aquela tendência. Então, essa mãe, quando reuniu lá antes, né, e fez todo o planejamento reencarnatório, e você pode observar o seguinte, que ela assumiu esse compromisso. Não só mãe, às vezes esposa, marido, o que for, sabendo que a pessoa tem aquela tendência, abraça ele pela lei do amor, independente de culpa. Às vezes não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma, não aconteceu nada, não. Entendeu? Não teve nada anteriormente, não, mas abraçou pela lei do amor, sabendo daquela tendência, sabendo que ele poderia novamente fracassar naquela causa. Ela o abraça e recebe como filho, caminha com ele, mesmo sabendo que em algum momento poderia passar por esse trauma na caminhada de ajuda para ele. Então, assim, é uma desconstrução do que da forma comum de se ver, do sofrimento e tal, você não tinha o direito de fazer isso comigo. Tinha o direito, sim, às vezes tinha o direito, porque você aceitou essa missão lá atrás. E aí, se aceitar essa missão, pode passar pelo compromisso também. Se você olhar lá em Memórias de um Suicida, mostra muito bem isso, que o espírito ia passar novamente pela cegueira, ele tinha que passar por aquele processo, ele tinha tendência de talvez não conseguir vencer essa prova, mas alguém o abraça por amor. O abraço ali foi por amor, para ajudá-lo, né, a passar naquele processo. E esse planejamento é tão maravilhoso, que a gente pode verificar nesse livro, apesar de ser escrito há muito tempo, que você vai lá no detalhe, né? Muitos que vão voltar, né? Vai lá no detalhe, alguns podem ter acesso até o projeto do corpo físico dele. Esse nervo aqui vai falhar, né? Então, você tem que falhar, porque senão, se você continuar correndo do jeito que você corre, você vai usar a sua perna para os mesmos erros, né? E assim vai. Então, até a construção do corpo físico vem no detalhe. Então, é por misericórdia de Deus. Só um Deus misericordioso poderia nos dar a oportunidade de ajudar um filho dele, porque, antes de qualquer coisa, ele é um filho de Deus. Ajudar um filho dele a passar por essa nova missão, né? A gente olha assim para Mauro, é uma forma até um tanto quanto
simplista, não é simplista, é muito profundo isso, e a gente tem que começar a dar uma olhada diferenciada dessa visão. Sim, Vicente. Mauro, eu concordo plenamente com o que você disse em relação à misericórdia de Deus. Não há questão do sofrimento, porque o sofrimento é opção, mas a dor, sim, a dor é oportunidade. Agora, o que acontece? A gente, quando está no mundo, você citou aí, né, da projeção, quando os espíritos conscientes vão reencarnar na Terra, e o mundo espiritual projeta para eles, por exemplo, ganhar na Mega Sena sozinho, sabe o que acontece com eles? Eles não querem. Olha que interessante. Quando o espírito consciente vai reencarnar na Terra e ele vem com uma beleza física muito grande, ele pede o mundo espiritual para não nascer com a beleza. Quando no mundo espiritual você tem um projeto encarnatório em que você vai nascer aqui com o poder excessivo, o que eles fazem? Ele pede, não, vamos dividir isso aí. Por quê? Porque ele sabe do que vai enfrentar aqui. Agora, olha o que acontece. Quando nós estamos aqui, nós queremos tudo isso que nós não queríamos antes de reencarnar. Lá nós não queríamos nada disso, mas quando nós chegamos aqui, nós queremos dinheiro, poder, beleza. Olha que interessante. E isso vai nos dar... Porque lá nós estamos conscientes de que isso leva, sim, ao sofrimento, sim. Mesmo sendo uma questão de prova. Mas lá nós não estamos querendo ela, não. Chegamos aqui, nós queremos. Bom, como tem que já convidar alguém aí para falar, né? No próximo encontro. Aí seria o capítulo 10, né? Fogo purificador. Que a Ana encerrou, né, Ana? Sim. Então, aí eu queria convidar, então, era a Kênia para falar sobre o capítulo 10, fogo purificador. Tá bom. Beleza. Tá bom. Falou. Tá bem. Então, vamos encerrar? A Ana queria falar alguma coisa, Vicente? Pode falar, Ana, só para a gente finalizar. Não, vamos encerrar, pode encerrar. Então, joia. Odar, você faz a prece para nós, fazendo favor? Tá tudo jóia, seu áudio, internet? Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigada pela oportunidade, que a nossa reunião com o objetivo de elevação através do estudo seja um bálsamo no nosso coração e que os ensinamentos que foram discutidos, conversados, que eles possam, com o passar da noite, ser refletido e fixado no nosso coração de forma a compreender melhor o Evangelho e os ensinamentos. E com essa prática a gente consiga extrair a verdadeira palavra, né, na letra, e construir seres humanos melhores para contribuir para esse momento que estamos vivendo. E que no começo dessa semana possamos refletir sobre o que estamos fazendo para melhorar o mundo que vivemos, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade e agradecer a cada um que faz parte desse grupo. Que assim seja. Boa noite a todo mundo. Boa noite, obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo estudo aí, Ana. Obrigada. Oi, Estela.
Boa noite, pessoal. Você tem estudo agora do